Olá, colegas geotécnicos brasileiros e portugueses. O meu nome é Cláudio Dias, sou um engenheiro civil com especialização em geotecnia. Atualmente encontro-me a residir há mais de 5 anos em Londres, onde exerço a minha atividade profissional como gerente de projeto de túneis. Antes disso, trabalhei por vários anos em São Paulo. Inicialmente, queria agradecer o convite para fazer esta apresentação ao Tiago, do Grupo Geotecnia Brasil, e aos restantes membros do grupo. Para esta primeira apresentação no canal, eu decidi escolher o tema Projeto e Construção de Poços em Solos, e nesta apresentação vamos abordar uma série de conceitos básicos sobre este assunto. Espero que gostem. Em relação à geometria, os poços podem ter uma geometria mais retangular ou quadrangular, como é exemplo as valas a céu aberto. Neste caso temos aqui um exemplo através do acesso Frei Coutinho, em 2013, que é suportado com escoramento metálico. Este tipo de valas a céu aberto também podem ter um suporte com tirantes no solo, caso não existam utilidades de grandes dimensões nas proximidades ou subsolos ou caves nos edifícios. No entanto, a nossa apresentação vai se focar mais em poços circulares. São exemplo destes poços com suporte rígido, como é o caso aqui deste exemplo do poço do Crossrail com parede de diafragma em 2012, ou poços com suporte flexível, NATM, ou SCL, como é chamado no Reino Unido, Sprayed Concrete Linings, que nada mais não é do que concreto projetado. Este é um exemplo também em Londres, numa foto tirada em 2019. Entrando em considerações de projeto de poços circulares em solos, temos aqui alguns exemplos de requisitos e de condicionantes que entram no processo de decisão. Eles vão desde os requisitos do cliente, as características do maciço, condicionantes ambientais, entre outros. É importante realçar que a experiência local adquirida leva muitas vezes ao favorecimento de certas soluções. Todos estes aspectos são tidos em conta no processo de decisão, que permite, no fim, definir a geometria, dimensões e método construtivo do poço com a melhor relação custo-benefício. Em termos de carregamento deste tipo de poços, temos aqui uma simplificação das pressões atuantes. Elas vão desde empuxo de sobrecarga, empuxo de pressão de água, o próprio empuxo geostático. Também temos outro tipo de carregamento, cargas devido à construção e equipamentos, à superfície. Todos estes empuxos e carregamentos tipicamente atuam em redor do poço, tentando fechar uma forma circular. Quando os diferentes esforços começam a atuar em redor desta estrutura, que é bastante estável e autoequilibrada, devido à sua geometria circular, os esforços que se geram são tipicamente de compressão. Como podem ver, a deformada que é criada ao tentar entrar para dentro da própria secção escavada leva à criação destes esforços típicos de compressão. Em caso de poços circulares NATM, o próprio processo construtivo, que tipicamente é uma repetição de escavação e de colocação de suporte através de concreto projetado, isto leva a condicionar bastante o próprio empuxo que vai atuar sobre a estrutura. Como vemos aqui, os empuxos horizontais iniciais são bastante reduzidos com a escavação. Os diferentes avanços aqui vão levar a que o máximo que é atingido não seja atingido no fundo da escavação, mas assim uma certa distância deste, relacionada tipicamente com o diâmetro ou com o raio do poço. E isto é explicado pelo efeito de arco, que também ocorre em outro tipo de estruturas, nomeadamente em túneis, em que a cada avanço vemos que as tensões principais são desviadas na vertical e vêm a carregar principalmente o painel de concreto projetado já executado no avanço anterior e também o solo que ainda não foi escavado abaixo. Como podem ver aqui, as tensões principais são desviadas, acabando por não carregar tanto o painel que está a ser escavado, e isto condiciona bastante o relaxamento
Em este tipo de poços podemos conseguir relaxamentos de 40% a 50% a uma certa profundidade, mas como podem ver, este efeito de relaxamento é bastante limitado nos primeiros metros. Devido ao efeito de arco, assistimos que as pressões horizontais em repouso, representadas nesta linha vermelho, após uma escavação com avanços tipicamente de 1 a 2 metros, relaxam maciço para pressões horizontais médias que agora podem ser descritas por esta linha azul. Como podemos ver, elas chegam a um certo ponto em que volta a diminuir ainda mais, mas para o comportamento em termos de dimensionamento estrutural, tipicamente adotamos ela como constante a partir de um certo ponto. Isto significa o relaxamento do maciço para valores de 50% a 60%, e também significa que neste caso o maciço é tido como parte do próprio sistema de suporte e não apenas como uma parte de carregamento. As fases de projeto de dimensionamento de poços circulares dependem da fase de projeto em que nos encontramos. Tipicamente, começamos com análises mais simplificadas, como é o caso da fórmula de tubos, em que utilizamos a pressão horizontal vezes o raio para obtermos esforços axiais na casca de concreto. Utilizamos também equações do tipo do Deccan-Erdmann, Moore-Wood, que são equações analíticas para túneis. Iniciamos também a análise de sensibilidade ou paramétricas, em que vamos variando certos parâmetros e vamos vendo o quanto eles afetam os resultados. De seguida, podemos avançar com análises de interação solo-estrutura em 2D, que no caso de um poço circular é feito através de análises axissimétricas. Podemos ver que neste exemplo aqui, pela axis 2D, movemos a fronteira do lado direito para bastante longe do poço, para podermos modelar o rebaixamento do nível freático, deste modo estimar recalques devido ao rebaixamento do nível da água. Também podemos modelar o revestimento secundário como elementos cluster, como é este caso aqui, para estudar a quantidade de carga que passa para o revestimento secundário em long term. Também podemos fazer análises com o estado de plano de formação, através de poços que não tenham a forma completamente circular, como é o caso de um poço elíptico, e imaginar que temos cortes horizontais, em que vamos estudar o que acontece nessa fatia. Embora as equações analíticas iniciais sejam consideradas mais conservadoras, é importante que nesta fase do projeto continuemos a utilizá-las para validar o tipo de resultado que estamos a ter. Através de análises assimétricas, obtemos as leis de carregamento para o dimensionamento estrutural, que, combinado com as molas que podem ser obtidas por formulações de Vésic, Inkler, próprio do Deccan-Erdmann, ou até mesmo modelos mais evoluídos calibrados, através de um modelo axissimétrico ou outro, e aplicá-lo para um modelo de dimensionamento estrutural, como é o caso aqui desta apresentação de Companhia e Pedro França, em que penso que estão a aplicar no modelo de SAP, ou este modelo aqui também em SAP, para a verificação da viabilidade técnica de um poço de 40 metros de profundidade e com diâmetros de 27 e 35 na parte inferior, um poço elíptico, que na parte superior é circular e faz a transição para o elíptico inferior. No caso em que tenhamos bastante utilidades, túneis e interferências no subterrâneo, como é o caso deste poço aqui, por exemplo, podemos partir para um modelo completo de interação solo-estrutura 3D. Neste caso, este é um poço em Londres, calculado pela Dr. Sowers em 2011. E como podem ver, devido a existirem vários túneis de plataforma, neste caso, para uma estação de metrô, e todos os túneis de interligação, um túnel também aqui chamado túnel de escalators para acesso, é necessário desenvolver todas estas estruturas e colocá-las no mesmo modelo 3D, replicando a sua sequência de construção, de modo a garantir que a estabilidade e a integridade destas estruturas não é comprometida quando executamos este poço. Também é importante desenvolver estes modelos para entendermos a complexidade
e os movimentos do maciço que ocorrem durante a escavação e, consequentemente, avaliarmos também o que acontece a todas as utilidades e túneis nas proximidades. Outro caso de outro poço também que podemos fazer um modelo 3D é neste caso aqui. Este é um poço offshore desenvolvido para uma estação nuclear e devido ao seu elevado risco, dado o caráter de complexidade e risco desta obra, optámos por fazer uma análise com Plaxis 3D. Este modelo tem 52 fases de cálculo e mais 700 mil elementos. Podemos ver aqui, isto é uma ligação com um túnel, um poço está offshore e depois iremos executar a parte de NATM, concreto projetado, que é aqui. Para a fase de projeto de viabilidade e projeto básico, podemos ainda contar com artigos de experiência local para iniciarmos o dimensionamento do nosso poço. Temos aqui, por exemplo, esta referência que, juntamente com o Flávio Coadjima e com o meu amigo Fernando Irata do Metro de São Paulo, desenvolvemos em 2014 a análise de 10 poços VSE, da sua instrumentação. Estes poços são localizados na linha 4 e 5 do Metro de São Paulo e a análise da sua instrumentação permitiu obter estimativas empíricas, que são aqui definidas por estas curvas do segundo grau, que capturam o recalque que vai ser obtido à superfície, numa extensão W, e relacionam isto com dados do poço, nomeadamente a sua profundidade, que é aqui definida como H, e o recalque máximo definido como uma percentagem deste H. Podemos ver aqui que obtivemos as curvas para a formação Resende, formação São Paulo, e ainda dividimos as curvas também por a granulometria em termos das argilas. Isto permite, por exemplo, ver aqui que a formação Resende afeta cerca de 60% em extensão, 60% da profundidade do poço, ou seja, para um poço de 10 metros de profundidade, esperamos que o seu recalque seja 0 a 6 metros do poço, e isto aqui é a percentagem de recalque máximo. Também temos aqui uma comparação com Newman Bowers, 94, que é um poço que foi obtido para poços em argila de Londres. Podemos ver que se adapta bastante bem à formação do tipo Resende, ou argilas rijas. Isto mostra uma boa comparação das argilas rijas de São Paulo, denominadas por Taguá, e a argila de Londres. Este tipo de metodologias são bastante úteis para as fases iniciais do projeto, em que nos permite, com pouco esforço, obter já umas boas referências de projeto. Em termos da construção de poços, em NATM, temos aqui algumas fotografias da construção do poço Acesso Oscar Freire, em 2012. Como podem ver, a construção deste tipo de poços é bastante semelhante à construção de um túnel NATM. Inicialmente temos a escavação do avanço, que pode ser de 1 a 2 metros, dependendo das características do maciço, as dimensões do poço, e se temos que limitar recalques à superfície. Após essa escavação é colocado o suporte, como podem ver aqui. Este suporte é feito com concreto projetado e neste caso eles estão a usar tela metálica como armadura. Como as condições de execução, materiais, equipamentos e qualificação da mão de obra impactam bastante a qualidade do suporte obtido, podemos atingir dois cenários, em que o suporte é considerado sacrificial e não é tido em conta para a vida útil do projeto de 100 anos ou 120 anos, ou uma condição de suporte permanente. Neste caso aqui, e tipicamente no Brasil, o concreto projetado inicial é considerado como sacrificial e é necessário que, quando se faz os cálculos da estrutura permanente, não se tenha em conta a contribuição. Atualmente, o concreto projetado, se adequadamente dimensionado, especificado e construído, pode ser também utilizado como estrutura definitiva e não apenas ser considerado sacrificial. Temos aqui uma série de fotos que são exemplos retirados do Crossrail
deste lado direito. O Crossrail, em 2012, especificou que o concreto projetado fosse aplicado por robôs e investiu também bastante na formação dos nozzlemen, que são os profissionais que aplicam concreto projetado. Criou uma academia para treinar os profissionais e também outros roles que estão envolvidos em obras subterrâneas. De seguida, também podemos ver que a improvisação pode ser aplicada também como projetada, ou por telas PVC ou PAD. E neste caso temos uma caverna de Crossrail em que o revestimento secundário definitivo também é aplicado com concreto projetado, tendo este material qualidade e a durabilidade necessária para desempenhar as suas funções por 120 anos. Temos aqui um outro exemplo, este é um exemplo do Thames Tideway, uma foto tirada em 2019 do Poço Hammersmith, em como podem ver a qualidade do acabamento é bastante boa. A única entrada de água que vemos aqui tem a ver com a coring, que foi retirada para a amostragem da qualidade do concreto e que, como podem ver, não tem outra água entrando em outro lado nenhum e a qualidade é bastante boa deste material. Em termos materiais, temos o crescimento da utilização de fibras de aço nos últimos anos. Já em 2012, o Crossrail substituiu as cambotas e telas metálicas por fibras de aço no primário. Mais recentemente temos o Thames Tideway, que está a utilizar para o revestimento secundário uma fibra de aço de alta capacidade, a 5D, da Dramix, sendo que as armaduras por barra e as telas metálicas são deixadas apenas para quando temos situações de aberturas ou conexões com túneis, como é que podem ver aqui na figura inferior à esquerda. A construção de poços NATM pode também ser combinada com a utilização de suportes rígidos à superfície. Neste caso temos este exemplo deste poço NATM, em que à superfície foram utilizadas estacas para atravessarmos os primeiros metros de material granular pouco competente, que tinha bastante água. No Reino Unido temos também a utilização de anéis pré-moldados de concreto, com os quais os mesmos são utilizados para as tuneladoras, para a construção de túneis em TBM, que neste caso são utilizados para poços de diâmetros entre 5 a 25 metros, em que podem ser aplicados por dois tipos de metodologia. Temos aqui na imagem da esquerda a metodologia Case and Sinking, em que o anel de concreto é construído à superfície e é depois empurrado por estes macacos hidráulicos para baixo. Esta escavação pode manter o nível de água interior alto para evitar a ruptura de fundo. Este tipo de solução é utilizada para quando temos material pouco competentes que não têm stand-up time suficiente, não têm estabilidade suficiente, e deste modo podemos executar a escavação dos primeiros metros de uma maneira segura. O mesmo tipo de segmento pode ser utilizado e aplicado pelo tipo de metodologia, que é designado por underpinning, em que neste caso é tecido para a posição e colocado para construir o anel, após termos cavado o maciço. Após isto, quando atingimos certa profundidade e material mais competente, podemos então mudar para a metodologia NATM e fazer o alargamento em box ou o que seja necessário com uma geometria mais flexível. Sendo assim, a utilização de segmentos de concreto pré-moldado para topo do poço permite ter boas taxas de produtividade e manter o custo. Os mesmos princípios aplicados para a construção e projeto de poços circulares, NATM, podem ser combinados numa série de poços, poços múltiplos ou poços secantes, quando é necessário ter uma área grande. Isto é, por exemplo, quando temos estações de metrô. Temos aqui a utilização de 3 poços NATM. Este caso aqui é do Poço Estação Luz, em São Paulo, que foi calculado e projetado pela CLTC Engenharia. Também projetado pela mesma empresa temos o Poço Estação Salgueiros, em Portugal, no Porto, em que é a combinação de 2 poços elípticos. Mais recentemente temos o Poço Estação Brooklyn, que são 5 poços executados com parede de diafragma. E atualmente estamos a desenvolver este poço para o High Speed 2 aqui em Londres, que é um poço semelhante à estação Brooklyn,
também 5 poços desenvolvidos com parede de diafragma. Também temos assistido nos últimos anos um aumento da profundidade e diâmetro de poços para a obra civil. Isto deve-se à construção de poços e túneis para evitar o congestionamento subterrâneo de vários túneis em cidades como Londres, em que cada vez temos mais túneis e eles têm tendência a ser profundos para evitar os túneis construídos anteriormente. Temos também o recorde em termos de dimensões deste poço construído para o Thames Tideway, em que caberia o Big Ben dentro várias vezes. Temos aqui esta imagem também bastante interessante, espetacular, de um poço construído em Londres em 2015, também para o Thames Tideway, com 85 metros de profundidade, em que as suas paredes de diafragma atingiram 90 metros de profundidade, sendo considerado um recorde, pelo menos para paredes de diafragmas executadas no Reino Unido. Muito obrigado pela vossa atenção. Caso tenham alguma sugestão ou questões, deixem nos comentários, que eu tentarei responder mais tarde. Também sigam a página Geotecnia Brasil e curtam a página. Obrigado novamente ao Tiago e espero ver-vos em breve numa nova apresentação. Um grande abraço.